Léo, duas informações. Começando então por essa que o Gão falava agora há pouco, né? Lista de dispensa. O clube está sim preparando uma lista de dispensa. Nos bastidores já se comentam de dois nomes: o zagueiro Paulo e também o atacante Thiago. São dois atletas jovens, né, que ganhariam além de experiência com empréstimos. O Cruzeiro também acabaria com isso, né, reduzindo um pouco da folha salarial. Então, essas dispensas do Cruzeiro passam também por essa ideia de reduzir a folha salarial, pensando nessa Série B. Aí o Gão comenta sobre isso depois, porque eu vou falar sobre a possibilidade de reforço. Isso a gente trouxe ontem, né, sobre o Matias Lacava. O jogador disse que tem muita vontade de atuar no Brasil. Por enquanto, se restringiu a dizer apenas isso, que qualquer negociação ela é conduzida pelo clube. O Cruzeiro não comenta negociações ou possíveis negociações. Mas nas redes sociais, até nas minhas redes sociais, né, pessoais, muita gente estava perguntando: quem é Matias Lacava? Fala um pouquinho mais pra gente. É um venezuelano de 18 anos. Ele subiu para a equipe profissional da Academia Puerto Cabello no ano passado. Na temporada passada, ele fez 15 jogos e marcou 7 gols. É uma jovem promessa da Venezuela. Ele, com frequência, é convocado para as seleções de base do país. Então é um jogador que vem se destacando na Venezuela. Como eu disse, uma promessa do país. Por enquanto não tem nada certo, mas o Cruzeiro tem interesse sim nesse jogador. É um jogador jovem que pode agregar valor e tem um potencial de venda futura muito grande, caso ele possa ser contratado para o Cruzeiro. Então, Gão, comenta esse pacote aí, a possibilidade do Lacava e essa saída de alguns jogadores. O Gão. Vamos ao Lacava primeiro, né? Não acho que chega tanto para agregar, né? É um jogador de 18 anos que subiu agora, apesar de estar se revelando e também ter sido convocado algumas vezes para a seleção de base da Venezuela, fez até um bom trabalho, né, nos últimos 2 anos antes de subir, né? Mas mesmo assim eu fico meio preocupado. E algumas pessoas falam comigo assim: não, mas comparado com o Guzmán você falou que poderia agregar. Mas o Guzmán já tem 2 anos de time profissional. E aí é um jogador que, por exemplo, já está enfrentando jogadores do mesmo nível, né? Jogadores ali que podem agregar mais. Esse jogador chegou agora, ainda é uma incerteza. Pode ser que, de repente, o Cruzeiro conseguindo contratar, chegue aqui, arrebente, o pessoal depois venha me cornetar. Mas eu estou falando pelo que a gente tem de resultado. Sobre as saídas do Cruzeiro, eu lamento muito pelo Paulo. Acho que o Paulo é um jogador de muito valor, que poderia ter mais possibilidades e oportunidades aqui, e o Thiago realmente não vinha bem. Mas se é possibilidade de empréstimo, então empresta para depois voltar e ser usado no time, especificamente sobre o Paulo. Os outros jogadores que estão saindo, eu espero que nessa barca esteja o Jadson, que não está agregando absolutamente nada nesse time, né? E que o Cruzeiro vá pontualmente no mercado. O ano passado, por exemplo, Leopoldo, o pessoal falou assim: mas como o Cruzeiro vai conseguir jogadores e tal? Conseguiu o Rômulo esse ano. Né, o Rômulo chegou bem, agregou valor nesse time. Né, o ano passado, por exemplo, a gente teve o Jean, que depois teve problemas de lesão, mas era um bom jogador. Ivan Angulo também, mas aí teve aquelas condições todas de contrato, né? Dificuldade bastante. E outra, o Machado, que teve sequência no time, também foi um jogador que ajudou demais. Ou seja, dá para você olhar os times, mapear e trazer bons jogadores e bons valores, mesmo em crise financeira. Ok,